Eu sou a Luciana Holt, sou fundadora e presidente do Instituto Oncoguia. Estou aqui hoje como convidada do Instituto Avon para conversar um pouquinho com a nossa convidada, a Jussara. A Ju é do canal Supervivente. E a partir de agora ela conta pra gente um pouquinho, para você saber mais desse canal tão rico de informação que vale muito a pena conhecer. Ju, obrigada por estar aqui. Eu que adorei. Adorei. Também adoro. Conta então, que história é essa de canal Supervivente? Bom, o canal Supervivente nasceu de uma vontade de falar sobre câncer de mama, mas não só sobre câncer de mama, sobre o câncer de mama avançado, né? O câncer de mama com metástases. Eu tenho 53 anos, né? Eu sou paciente com câncer de mama desde 2007 e eu tive minha primeira metástase em 2009 e depois em 2013. Então eu já estou veterana aí nessa arte de ter câncer. E a gente sabe que tem muito blog, muita coisa, mas eu não queria algo para escrever, né? Que eu gosto de falar. Então eu resolvi fazer um canal no YouTube que já tem 2 anos, que eu falo das minhas experiências com câncer de mama metastático, que chama Supervivente, porque eu acho que sobrevivente, além de ser batido, é uma coisa, parece que a pessoa está toda capenga, né? Está sobrevivendo. E eu não, apesar de ter câncer avançado, eu estou supervivendo. E eu tenho ajudado muita gente com o canal, que não tinha esperança, que achava que o câncer com metástase era uma sentença de morte. E eu estou com o meu canal mostrando que não, que é possível viver bem e com câncer. Ju, eu acho que você tem 2 coisas que seriam muito importantes a gente conversar. Eu acho que uma é a experiência da Jussara com você mesma, né? O que é seu dia a dia, como é que você se cuida, como é que é conviver realmente com um câncer, com uma doença crônica, com um tratamento constante. E a outra coisa é a Jussara com outras pacientes. Vamos falar um pouquinho da Ju com a Ju, né? Como é que você se cuida, como é que é seu dia a dia? Acho importante a gente falar, como a gente está numa campanha de prevenção, que óbvio que a prevenção é um negócio super importante, a mamografia, o autoconhecimento do corpo e hábitos saudáveis, como alimentação, tudo isso é super importante e fundamental que a gente fale. Mas a gente tem que lembrar que, às vezes, mesmo fazendo tudo isso, a gente pode ter câncer. Que foi o meu caso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito atenta com a minha saúde. Eu tinha 42 anos quando eu tive câncer e eu me cuidava, eu já fazia mamografia desde os 40 e eu estava sempre atenta ao meu corpo, eu sempre fui uma pessoa muito antenada, muito ligada nessas coisas e mesmo assim eu tive câncer. Quando eu descobri o câncer estava foi precoce, um nódulo pequeno, eu fiz o quadrante da mama, eu não tinha comprometimento de linfonodos, pele, nada. Então era um prognóstico para ser tudo muito bom, né? Para eu fazer o tratamento e acabar por ali e fazer parte daquela estatística, né? Dos 95% que podem se curar, e a gente sabe que pode. Mas isso não aconteceu comigo. Então é legal que a gente, numa campanha de prevenção, também alerte que, olha, mesmo fazendo tudo isso, você pode ter câncer. E mesmo fazendo tudo isso, você pode acontecer que nem aconteceu para a Jussara, né? De você ficar bem, de você conseguir ter uma qualidade de vida, como você disse, né? Tendo uma doença crônica, que hoje em dia a gente pode olhar para o câncer como uma doença, o câncer de mama, no caso metastático, como uma doença crônica. Como tem gente que vive com diabetes, tem gente que vive com pressão alta, sei lá, com várias coisas. Eu vivo com câncer e tenho vivido bem, apesar de todos os contratempos de um tratamento, efeitos colaterais e tal, mas eu tenho vivido muito bem. Como é que é o seu dia a dia, então, agora, Jussara, paciente? Então, hoje em dia, eu sou muito mais antenada do que eu já era, né? Eu cuido muito da minha saúde, eu fiz algumas mudanças na minha vida, ainda tem muito que mudar, né? Mas fiz algumas mudanças mesmo de
de alimentação, e mudanças de cabeça também, né? Ter um olhar mais voltado para mim. Eu sempre fui aquela pessoa, trabalha, deixa filho, né? Aquela correria. Hoje em dia, eu me dou um tempo. Então, como paciente, o dia que eu estou bem, eu estou bem. O dia que eu estou mal, eu estou mal. E eu me dou, eu me permito, porque a gente se cobra muito, né? Parece que a gente não pode ficar mal, né? E a gente pode ficar mal sim. Eu, no começo do tratamento, eu não podia ficar mal. Eu achava um absurdo, uma afronta. Hoje em dia, nossa, eu trabalho com isso muito bem. Todo dia, quem não tem câncer acorda com uma dor de cabeça, acorda, sei lá, com virada, né? Não tá afim, tá indisposta, sei lá eu. E hoje em dia, eu sei que eu tenho motivos para de vez em quando não estar bem. E eu me permito nesse dia a ser só minha, assim. É da Ju, gente, a frase que eu já falei um pouquinho antes com vocês, a história de apesar do câncer eu sou muito saudável, né? Gente, eu sou muito saudável, eu não tenho uma gripe. Eu não tenho uma gripe. E tudo que eu tenho atualmente está ligado ao tratamento que eu faço. Então, essa tossinha que eu tive agora há pouco, porque eu tenho um probleminha no pulmão, porque é efeito colateral de remédio, acne, afta, mas assim, eu não tenho nada do câncer, graças a Deus. Eu sei que tem gente que tem, mas é importante dizer também que quem está em tratamento tem várias coisas para a gente fazer para controlar a dor, né? Não é ficar só esperando, né? Porque tem paciente que fica esperando, e eu falo, o que cai do céu é chuva. E atividade física, Ju? Eu ia falar nisso. Atividade física é um santo remédio para controlar dor também, porque mexe não só com o físico, mas mexe também com a parte de serotonina, de ter prazer. Então, eu sempre adorei atividade física, eu tenho essa sorte, eu sei que tem gente que não gosta, e para mim faz parte do meu tratamento. Hoje em dia, mesmo quando eu tô com preguiça, porque eu sou normal, eu tenho preguiça de vez em quando, apesar de gostar, não, eu falo assim, não, eu já já fiz minha quimioterapia oral, já fiz minha hormonioterapia, já tomei não sei o quê, agora eu vou para academia mesmo não estando afim, porque é meu remedinho, né? Então, é muito importante, principalmente, eu acho, pela minha experiência, eu não sou médica, mas para o controle da dor, atividade física é fundamental. Então, eu comigo mesma, eu me amo muito. Eu me amo muito mais do que eu me amava antes. Eu amava muito mais os outros antes. Agora eu me amo, assim, em primeiro lugar. Ju, acho que aí agora, a partir do momento, né, que você assume esse papel, né, de youtuber, né, de ter esse canal, eu imagino que o impacto que você passa a fazer na vida de outras mulheres, né, e eu acho que você deve ver muito, né, a realidade dessas mulheres, o que elas pensam, o que elas sentem. Queria que você falasse um pouquinho, né? O que você vê de barreiras, de desafios, o que você percebe que às vezes até são algumas posturas que a gente deveria mudar? Descobrir o câncer é um negócio bem complicado, né? Eu não tinha informação nenhuma sobre câncer, mas eu sou uma pessoa descolada e tal, fui atrás, a gente quebra um pouco de cabeça, aprende umas coisas erradas que depois você vai lá e aprende certo. Mas assim, eu descobri nesses anos todos, e com o canal também, principalmente, que informação é a chave do negócio, né? Porque quando a gente não sabe nada sobre qualquer assunto, a gente não tem dúvida. E quando a gente não tem dúvida, a gente não tem o que fazer em relação a... Então você vai ficar à mercê de um médico, que óbvio que o médico é a autoridade máxima, eu respeito muito o médico, mas eu sei discutir com ele. E eu aprendi a discutir, que eu falo não no sentido de brigar, né? Discutir, de conversar. Eu aprendi a discutir com um médico sobre o meu caso depois que eu fui me informar, que eu fui entender, que eu fui aprender sobre. E o que eu percebo nesse contato? Porque não é só paciente que me procura, né? Os filhos da paciente me procuram, o marido da paciente me procura, a mãe, enfim, amigo, é gente que está muito preocupada. E eu percebo que a desinformação é geral. As pessoas só descobrem o que é o câncer a partir do momento que elas tiverem com câncer ali, na casa delas,
ou na casa do amigo, porque é um assunto que ninguém quer saber, né? Ah, não, eu não quero saber sobre câncer, que até atrai, né? E então eu percebi que a informação é uma coisa muito importante. Até porque a gente, como você mesmo disse, tem muitos problemas de... Por exemplo, eu tenho um convênio, mas eu tenho que brigar bastante com o convênio. Imagina quem tem SUS, né? Que a gente sabe que a gente até tem um bom tratamento no SUS. Óbvio, tem uns remedinhos que ainda não estão aprovados e tal, mas que a gente tem um bom tratamento, mas que demora. E o câncer não espera, o câncer mata, né? Que a gente está aqui falando de prevenção, falando da minha história que é de sucesso, mas assim, tem muita gente que já morreu, né? Tem amigas minhas. Então, o câncer mata, a gente não pode esperar. Então, eu acho que informação é muito importante e a atitude. Porque não adianta você ter informação e ficar lá. Eu percebo muito isso, né? Que as pessoas elas querem saber, você ensina, ou você explica, ou você dá o caminho das pedras, e elas ficam com muita preguiça. Porque dá trabalho. Ter câncer, gente, é trabalhoso. Não dá tempo de ficar lá curtindo, eu tenho câncer. Não dá para ficar de dodói o tempo inteiro. Assim, de vez em quando, como eu falei, né? Eu não tô bem. Mas assim, a gente trabalha muito para conseguir um atendimento bom, para conseguir... Porque a partir do momento que você se informa, às vezes o médico te fala uma coisa, mas você sabe que ele pode fazer um pouquinho mais. E aí você vai lá e dá aquele cutuco nele, né? E isso dá trabalho, isso dá preocupação, é difícil. A própria relação com o médico, né? Isso precisa ser conduzido de uma forma bem cuidadosa, né? Para que a relação também não tenha tanta interferência, né? Sim, com certeza. O médico acaba virando... Você imagina, eu estou em tratamento há quase 11 anos, eu tenho o WhatsApp do meu médico. Tem que ter, entendeu? Porque você tem que ter um relacionamento estreito, porque principalmente quando você tem metástase, você já não é um caso comum, né? Aí já tem as suas características, como você responde ao tratamento. Então, e aí eu acho que também entra a importância de você ter um médico que não mude, que é um outro problema que a gente tem sério. Do paciente do SUS não ter o médico para chamar de meu, né? Não é só o paciente do SUS. Ah, pois é, plano de saúde também. Plano de saúde também, a gente não tem um médico para chamar de meu. Eu tenho, porque eu tive atitude e pode ter outros médicos juntos, eu não me importo. Mas o meu médico tem que estar lá, é com ele que eu quero conversar. É ele que sabe tudo, né, do meu caso. E não adianta ter um prontuário lá na frente que o outro médico está lendo. A gente tem um vínculo, né? Então, são várias coisas que é um caminho longo a percorrer para quem está descobrindo o câncer agora. Bom, como eu costumo dizer no meu canal, eu não quero ensinar nada para ninguém. E o meu canal eu falo única e exclusivamente da minha vida, do jeito que eu conduzo o meu tratamento. Então, as pessoas que me admiram querem fazer igual, né? Então, eu acho assim, o câncer é uma coisa que acontece comigo, pode acontecer com você e com todo mundo que está aqui, né? A gente não escolhe ter, então é imprescindível que a gente aceite. Não é uma aceitação de conformismo, é uma aceitação de, bom, isso aconteceu para mim, e aí entra a atitude, então agora eu vou lutar. Claro, você pode ter aquele momento de luto, de absorver a novidade, mas depois é partir para a guerra, porque é uma guerra que a gente vai enfrentar, só que é uma guerra que é possível ser enfrentada, do jeito que eu estou enfrentando e do jeito que muitas mulheres enfrentam, né? Você sabe disso, a gente tem um projeto legal, né, que chama Rede Mais Vida, que a gente cuida de mulheres pacientes que cuidam de outras pacientes, né? A gente que está mais informada, que está mais engajada, pega essas pacientes que estão totalmente perdidas para mostrar para elas que é possível. E tanto é possível que eu estou aqui, né?
e com muita qualidade de vida. Quem me conhece sabe que eu tenho muita qualidade de vida e que eu tô feliz fazendo planos. Eu tô atenta ao câncer, mas eu tenho uma vida, né? Eu tenho uma vida que acontece efetivamente. Eu não sou só uma paciente, eu sou uma mulher de 53 anos, com filhos moços, com projetos, com canal, viajando, saindo para dançar, fazendo o que qualquer outra mulher da minha idade faz. E isso eu acho que é o maior recado que a gente pode dar aqui. Que a gente pode ter câncer, sim, qualquer um de nós, mas que a gente pode viver bem, ter qualidade de vida e tocar a vida. Falei, gente, essa é a Ju, a nossa supervivente. Ju, adorei. Obrigada, gente. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.